Então, seguidor, seguidora, hoje nós vamos falar aqui da história de uma mulher incrível, uma história inspiradora após ela ter sido declarada clinicamente morta e o que realmente aconteceu e qual é a verdadeira missão dela, qual a missão que foi lhe dada, na verdade, relembrada. Tudo isso e muito mais logo depois da nossa vinheta. Enquanto isso, eu estou aqui no meu cafezinho. Bom, o canal dela, vou colocar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, o canal dela no YouTube, onde você pode acompanhar também por ela mesma, falando, retratando sobre a sua experiência e o trabalho que ela vem feito para despertar e também o trabalho de luz que ela vem feito desde então do ocorrido, tá certo? Bom, pessoal, o que aconteceu? Como praxe, né, quando as experiências quase mortes, se muitas delas ocorrem isso, quando de uma cirurgia de emergência devido a alguma doença crônica, algum tipo de problema, doença crônica que você tem, então ela veio a ter problemas cardíacos e veio então a falecer, tá? Inclusive, ela retrata mais tarde que ela teve até falência múltipla dos órgãos, segundo o médico, e não sabe como é que ela voltou. Então o que aconteceu? A partir desse momento ela tem aquela sensação, como todo mundo tem, de saída fora do corpo, um corpo astral, que eu já falei em outros vídeos que na verdade não existe corpo astral, nem cordão de prata, nada disso, que na verdade isso é uma ilusão, é uma realidade que a nossa mente, a nossa consciência cria, tanto aqui na 3D, tridimensional, terceira dimensão, quanto no mundo astral, também tudo é criado, né? Nós vivemos como se fosse por um observador, um programador mor, que é a fonte, e nós somos a programação desse programador. Eu já dei outros exemplos aqui, inclusive fazendo uma analogia de jogos aí de realidade virtual, tá? Então, o que acontece? Ela tem essa sensação que ela está saindo do corpo e viajando, e depois ela vê, ela está numa parte que ela vê o hospital, a cidade, então ela se sente voando com um corpo, ou um corpo astral, perispírito, como queiram chamar, que na verdade já falei que isso é uma realidade que é a sua consciência, porque nós somos consciência, essa carne aqui, essa realidade nossa, isso tudo é uma ilusão, é um mundo holográfico daquilo que a nossa consciência cria, tá? Então, ela viaja até que chega um certo ponto que ela se sente sugada e ela entra num túnel. Esse túnel de luzes, ele varia, né? Dessas luzes, diversas luzes, até cores que pessoas nunca viram, ou às vezes até mesmo um túnel escuro, com luz branca e luz negra ao mesmo tempo, mas no geral esse túnel onde ela viaja numa velocidade muito incrível por dentro desse túnel, tá? E aí é que vem a prova cabal de que nós somos consciência, porque quando ela faz essa viagem, ela decreta que faz essa viagem, e ela se depara então em outro local, como ela mesmo tendo essa ciência de que ela está numa outra dimensão. Ela tem essa ciência, e quando ela se dá por conta, ela percebe que ela está em consciência, que não existe corpo algum, não tem corpo, é uma consciência, tá? E ela sabe, ela tem essa sensação porque o véu foi retirado, então tudo nos é mostrado. E aí ela chega no local, tá, muito rápido, onde ela chega no local que ela diz que é um círculo, um desenho geométrico, mas um círculo perfeito, onde nesse círculo ela visualiza 12 seres, olha que incrível, 12 seres, e diz que esses seres eram seres muito altos, tá? Aproximadamente entre 5 e 6 metros de altura, e que cada lado desse círculo, dessa roda, círculo geométrico, ela tinha ali 6 seres de cada lado, e que eles começam a se comunicar com ela por telepatia, sempre por telepatia nesses casos, principalmente quando nós estamos fora do corpo, seja por viagem astral, desdobramento, como queira chamar, ou por experiência quase morte, ou até mesmo quando você fez a transição, não é?
ou seja, desencarne. Então, esses seres começam a falar com ela e de repente, como sempre, lembra que eu já falei nos outros vídeos, todas as pessoas têm essa experiência do review, ou seja, da retrospectiva da sua vida, da sua realidade virtual atual e de outras realidades que você teve, que chamam de vidas passadas. Então o que acontece? Ela foi mostrado para ela todas essa nuance, tá? Essa questão dessas realidades, outras, ou seja, vidas passadas, como queira chamar, e ela foi dada conta que ela percebeu, não, ela viu, né? Ela viu que ela teve até essa vida atual dela, essa experiência atual, realidade dela, 844 vidas. 844 vidas aqui na Terra. Como eu já falei em outros vídeos, né, mais de 80% de nós aqui na Terra só reencarnamos 2 vezes, tá? No máximo 2 vezes. Algumas exceções, muito mais. Mas por que isso? É só você ver a população de 50 anos atrás de hoje mais do que dobrou, né? Quase triplicou, na verdade. Triplicou, porque era o que? Eram 2 bilhões e alguma coisa, estamos em 8 bilhões, mais do que triplicou. Tá? E essas almas são novas almas que vieram para o planeta, ou seja, novas consciências. Tá certo? Então, o que acontece? Ela é uma dessas pessoas e ela tem uma missão especial, e então ela foi mostrado ela que esses seres são seres do Concílio de 12 arcturianos, tá? Concílio de 12, e então eles começaram a se comunicar com ela sobre a missão específica dela e o que ela teria de fazer, que agora que vem a coisa fantástica, mais fantástica do que eu acabei de relatar para vocês. Então, logo em seguida foi mostrado para ela os acordos, ou seja, a programação reencarnatória que ela fez, os acordos com seu pai, com a sua mãe, irmão, essa é sua família estelar. Mais uma constatação de que nós pedimos para vir, tá? Voluntariamente, não porque você é obrigado, mas voluntariamente, e é feito toda essa programação para você criar essa realidade, a sua consciência criar essa realidade aqui na Terra. E foi um momento de muito carinho, quando de repente, no meio lá desse círculo, ela disse que tinha uma parte, um vão no centro, que começou a vir um feixe de luz muito forte, uma luz branca muito forte, que ela não conseguia enxergar devido à luz ser tão forte e clara, e que aos poucos essa luz, de dentro dessa luz foi se formando, foi se criando uma forma de um ser, e que esse ser começou a comunicar, falar algumas palavras com ela, e ela reconheceu, ela não sabia quem era, mas de alguma forma ela reconheceu a sua voz, porque ela disse que muitas vezes, quando criança e durante a vida dela, ela do nada ela ouviu essa voz e não entendia, ou seja, meio que uma intuição, entendeu? É a intuição que fala com a gente, e por isso que é importante você sempre seguir a sua intuição, porque isso são consciências, seus guias, ou seu eu superior falando com você, ou até mesmo uma consciência superior querendo falar com você. E ela se deu conta que esse ser no centro que aparecia era Yeshua, tá? E ao mesmo tempo, antes de Yeshua continuar ali se comunicando com ela, além dos seres arcturianos, os 12 seres, foi mostrada para ela, nesses mesmos frames, imagens da vida dela e das 844 vidas anteriores que ela teve, foi mostrado para ela o DNA dela. E nesse inteirinho do DNA dela, eles ali automaticamente fizeram uma reestruturação em uma das fitas desse DNA dela. Que eles falaram que era necessário fazer essa reestruturação no DNA dela para que ela pudesse então facilitasse a complementação da sua missão, que nós vamos falar mais em seguida. Então, logo depois desses eventos, Yeshua começou a se comunicar com ela, e ela disse que sentia um amor deste ser, mas um amor que ela jamais sentira antes, que ela não tem como descrever a sensação, o sentimento de paz e principalmente de amor que emanava, que ela sentia desse ser, e com os olhos brilhantes, não é? Olhos muito brilhantes. Então ele começa a se comunicar com ela telepaticamente, falando
dessa forma que é desse jeito, criança, ainda não é a sua hora de estar conosco, você precisa voltar e você tem de cumprir aí uma missão. E ao mesmo tempo que ele foi falando, iam aparecendo para ela formatos, símbolos tipo hieróglifos ou formas de símbolos que na verdade eram informações, né, comunicações que faziam, que dizia respeito à sua missão, né? No momento ela não entendeu muito o que era, mas aos poucos ela foi lhe dada a compreensão do que significavam aqueles símbolos aparecendo para ela, que, como eu falei, eram a respeito da sua missão e que essa vida dela atual seria a última encarnação dela, que depois dessa ela retornaria à fonte, ou seja, ela trabalharia direto com eles. Fantástico, não é verdade? E aí logo em seguida ela sentiu então sendo sugada, ou seja, a consciência dela, e passou novamente por aquele túnel, ou seja, de uma dimensão a outra, e retornou ao corpo 3D, ou seja, ao corpo físico dela, tá? Essa consciência retornou ao corpo, e ela, quando retornou ao corpo, ela sentiu que o corpo emanava, ela não sabe como descrever ao certo, mas ela sentia e sabia que o corpo dela emanava muita eletricidade, ou seja, um nível de eletricidade no corpo muito alto, tá? E não só isso, ela se sentia também uma pessoa totalmente diferente, a sensação que ela tinha, não é? Era totalmente diferente do que ela era antes de ter esse problema e ter essa experiência quase morte, ou seja, de ser declarada clinicamente morta, né? E ela dizia que se sentia muito mais, assim, uma pessoa totalmente diferente, com outra visão das coisas, além do que eu falei, acabei de dizer, da questão do corpo. Eu acho que ela quis dizer que ela se sentia bem enérgica, né? 3 dias depois do retorno ao corpo, a consciência dela ao corpo, ela disse que a doença dela e os problemas que ela teve, que ela tinha, foram totalmente curados. Tá? E isso é outra coisa maravilhosa também, que essas pessoas têm experiência quase morte, como a do Mellen Thomas, que tinha um câncer, um tumor cerebral irreversível, e foi para mim a maior de todas experiências quase morte que eu já li, de livros, relatos até hoje. Vou ver se eu coloco aqui no card para vocês, onde ele traz informações que realmente são fantásticas, tá? Do que virá para o futuro da humanidade, etc. E quando ele retornou, ele voltou curado do tumor dele, e ele ficou morto por mais de 90 minutos, 1h30, quase 2 horas. E voltou, tá certo? Fato curioso é que quando ela retornou, eles falaram para ela que ela teria 40 missões, que ela teria de visitar 40 cidades na Terra. Tá? Inclusive uma dessas cidades foi no Brasil. Há 5 anos ela esteve aqui no Brasil, tá? Para completar, ou seja, cumprir com essa missão. Tá? E que também, logo no começo, ela disse que o marido dela atual, ela se separaria desse marido e que ela encontraria uma outra pessoa, e que essa pessoa seria a pessoa ideal e certa, porque essa pessoa ajudaria ela com essa missão. E foi isso que aconteceu. Fantástico. Então, pessoal, essa é a história da Honey Borden, né? Lembrando que o canal do YouTube dela, o link do canal do YouTube dela está aqui abaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Gostaram? Então dá aquele like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Muita luz e paz.